Olá, um bom dia. Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é quinta-feira e o texto que nós vamos meditar se encontra em Gênesis capítulo 49, o versículo de número 22. Antes de fazer a leitura, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível e se inscreva em nosso canal. O texto em questão, ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Temos meditado a respeito da história de José. Uma história que apresenta um homem de fé, que realmente caminhou com Deus em todos os momentos da sua vida, quer seja na dificuldade e também na fama, sendo conhecido por todos e também no anonimato. Ontem, nós já aprendemos que os problemas fazem parte dos planos de Deus. E hoje nós vamos aprender uma segunda lição da história de José, que tudo acontece no tempo determinado por Deus. Eclesiastes, capítulo de número 3, diz assim, que há tempo para tudo. Ou seja, tudo tem um tempo marcado pelo nosso Deus. Se você for analisar a história de José, ele é vendido quando ele tem 17 anos e depois ele ficou preso até os 30 anos. Ele revelou o sonho do copeiro-chefe quando ele tinha 28 anos e aos 30 anos ele se torna então governador do Egito. E uma coisa que é importante você ter em mente, que Deus ele tem o controle de tudo. Por mais que as situações elas saiam do nosso controle, elas permanecem rigorosamente debaixo do controle do nosso Deus. E presta atenção que coisa mais interessante. Neste texto, quando José pediu para o copeiro lembrar dele diante de Faraó, para que ele pudesse sair daquela prisão, porque ele era inocente, ele estava com 28 anos de idade. E se aquilo tivesse acontecido, esse era o desejo do coração de José, de sair dali naquele momento. A única vaga que tinha disponível ali no palácio era o padeiro-chefe, que ele tinha tido a sua vida ceifada. Então, José, se ele sai dali naquele momento, a vaga disponível ali no palácio que ele poderia arrumar um serviço seria para ser um padeiro, no tempo dele. Só que Deus segurou ele ali mais 2 anos. E no tempo de Deus, ele saiu da prisão e ele se tornou o governador do Egito. O que isso quer dizer? Até então, na história, o Egito nunca teve governador. Foi criado um cargo para que José realmente ocupasse. Olha que coisa mais maravilhosa isso que acontece. Deus, no tempo dele, ele cria um cargo para que José pudesse realmente trabalhar e cumprir os propósitos dele. Tudo que acontece no tempo de Deus acontece de maneira perfeita, porque Deus ele abre porta onde não tem porta, Deus ele faz brotar água da rocha, Deus ele faz algo florescer em meio a um deserto, mas tudo no tempo determinado por Ele, no tempo de Deus. E eu quero falar para você nesta manhã, que você realmente aprenda isso, que tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus. Porque se acontecer no seu tempo, certamente não vai ser a melhor opção. Porque a nossa vontade, ela é falha, ela é humana, o nosso coração é enganoso. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é também agradável. Então tudo tem um tempo determinado. E os projetos de Deus, quando acontecem dentro dos planos de Deus, são os melhores.
para as nossas vidas. E acredite nisso. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja frustrado, talvez você esteja dizendo nesta manhã, já era para ter acontecido, já era para ter dado certo, já era para ter resolvido. Eu não entendo essa demora, mas eu quero te dizer que Deus, Ele está no controle de tudo. E tudo acontece no tempo determinado por Ele. Então aquieta o seu coração, descanse a sua alma e saiba que o tempo de Deus é melhor do que o seu. Os sonhos de Deus são melhores do que os seus. Tudo que Deus faz é melhor do que o que pensamos, pedimos e imaginamos. Então eu quero que você realmente creia nesta palavra. Neste momento nós vamos orar e antes de orar, deixe nos comentários o seu pedido de oração ou de alguma necessidade de outra pessoa que você sabe que está precisando, que nós vamos anotar e vamos estar intercedendo a Deus por sua vida e por seu pedido. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e também através de nós. Eu te louvo por esta palavra, Pai, essa história tão inspiradora que é a história de José. E como é bom saber, Pai, que tudo acontece no tempo determinado pelo Senhor, Pai. Por mais que nós não entendamos, nós cremos porque a Sua palavra nos diz que a vontade do Senhor, Pai, é a melhor opção para as nossas vidas. Então, por mais que não entendamos, nós esperamos e acreditamos, Pai, que no tempo do Senhor as coisas acontecerão. Abençoe o nosso coração, aumenta a nossa fé e nos faça esperar confiantemente pelo Senhor, Pai. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quinta-feira.